Este é o chamado da alma, não para distrair você do mundo, mas para reconectar você consigo mesmo. Se você quer entender quem realmente é, permaneça, respire, observe. Vamos começar. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao chamado da alma. Estamos chegando ao fim de uma etapa que vou chamar de Jornada do Despertar. Acessando a playlist, você encontra uma sequência de vídeos que vão te levar a uma jornada para quem sente que existe algo além da vida automática. Comece do primeiro vídeo e permita-se ir até o fim. Um caminho que progressivamente vem trazer luz para a sua consciência, ajudar a enxergar aquilo que é subjetivo, mas está presente diariamente em nossas vidas a todo instante. No vídeo passado, falamos sobre o momento presente, sobre como a maioria de nós vive no passado que já foi ou no futuro que ainda não chegou. Mas quem está por trás de tudo isso? Quem é que percebe o momento presente? Você já parou de verdade para pensar nisso? Não é uma pergunta de filosofia de livro didático. A ciência moderna chama isso de o problema difícil. Filósofos passaram milênios tentando cercar este conceito com palavras. É uma das perguntas mais radicais que um ser humano pode fazer a si mesmo. Porque quando você pergunta o que é a consciência, você não está perguntando sobre uma coisa lá fora. Você está perguntando sobre a própria ferramenta que usa para perguntar. É como tentar ver os próprios olhos sem espelho ou como tentar morder os próprios dentes. E aqui está o que eu quero te mostrar hoje. A consciência não é um conceito, ela é a experiência mais imediata que você tem. Mais imediata do que o seu próprio nome, mais imediata do que qualquer pensamento. Ela está aqui, agora, antes mesmo de você tentar entendê-la. Eu sei o que passa pela cabeça de muita gente quando ouve essa palavra, consciência. Parece coisa de capa de revista de autoajuda, ou então parece abstrata demais, coisa de físico quântico ou de monge tibetano. Mas eu quero te pedir uma coisa agora. Esqueça por um momento tudo que você já ouviu sobre isso, porque a maioria de nós foi ensinada a pensar sobre a consciência, mas nunca foi convidada a voltar para ela. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A palavra consciência vem do latim conscientia, conhecer junto, saber com. Os gregos chamavam de nous, a mente, o espírito que percebe. Para os hindus havia o chit, a pura consciência como um dos 3 pilares do ser. Carl Jung entendia a consciência como o palco onde o ego se encontra com o inconsciente. Para ele, o ego é como o centro da experiência consciente. O inconsciente é tudo aquilo que já foi consciente, mas foi esquecido, reprimido ou ignorado. E a consciência é o lugar onde o ego entra em contato com o inconsciente. Para William James, o pai da psicologia americana, ela era como um rio, contínuo, fluido, sempre em movimento, nunca exatamente a mesma. A isso ele deu o nome de fluxo de consciência. Na filosofia e psicologia moderna, o termo começa a apontar para algo mais amplo, a capacidade de perceber pensamentos, emoções e o mundo ao redor. É o estar ciente. E nas tradições mais antigas, especialmente orientais, o sentido se aprofunda ainda mais. A consciência não é apenas saber algo, é o próprio campo onde o saber acontece. Não é o conteúdo, é o espaço. Mas nenhuma dessas definições chega perto de responder o que você sente quando fecha os olhos agora e simplesmente percebe que está aqui. Esse estar aqui, esse testemunho silencioso da sua própria existência, isso é a consciência. E talvez você já tenha sentido isso antes, em um momento de silêncio profundo, logo depois de acordar, antes dos pensamentos chegarem, ou naquele instante raro em que você se esquece de si mesmo por completo e algo maior tomou lugar. Por mais que as definições por si só não sejam a experiência da consciência de fato, é através dela, das definições, que nos tornamos conscientes. É assim que interagimos com o mundo subjetivo e despertamos a consciência. E é isso que estamos fazendo aqui.
E o primeiro ponto que precisamos compreender é que a consciência é feita de camadas e os lugares mais profundos são os que estão mais escuros, onde é mais difícil enxergar, e na superfície enxergamos melhor. Então vamos começar pelo mais simples, pelo mais superficial, que é ver a consciência como presença. A consciência não é algo que você tem. A consciência é algo que você é. Pense assim, você pode perder um pensamento, pode esquecer uma memória, pode perder a noção do tempo, do espaço, do próprio nome, mas você não pode perder a percepção de que algo está acontecendo. Mesmo no sono profundo, onde não há sonhos, não há imagens, algo registra que houve repouso. Algo estava lá. Os Vedas chamam isso de Atman, o si mesmo imutável, o observador que nunca dorme de verdade, aquele que assiste a tudo, inclusive ao próprio esquecimento. Ainda na superfície podemos afirmar que o ego não é a consciência. É até desconfortável falar sobre isso porque nos identificamos demais com o ego, nos confundimos com ele a todo instante, e a prova disso está nos desentendimentos, nos conflitos e discórdias que vemos e vivemos diariamente. Sabe aquela voz na sua cabeça que comenta tudo, que julga, planeja, lembra, se preocupa? Ela não é você, ela é uma construção, uma história que a mente aprendeu a contar sobre si mesma. Freud dizia que o ego é a parte da psique que negocia entre os impulsos internos e o mundo externo, uma espécie de gerente. Ele é útil, mas não é o dono da casa. O filósofo Alan Watts descreveu isso de um jeito muito interessante. Ele dizia que confundir o ego com a consciência é como confundir o espirro com quem espirra. O espirro acontece, quem espirra permanece. Então, quem é você além dos pensamentos? Essa é uma pergunta que não tem resposta intelectual, ela só tem resposta vivida. Saindo um pouco da superfície, a gente encontra a psicologia transpessoal, especialmente Ken Wilber, que propõe que a consciência não é plana, ela tem camadas, como um oceano. Na superfície, os pensamentos, as emoções, as sensações do dia a dia. Um pouco mais fundo, os padrões repetitivos, os medos que você carrega sem saber porquê. Mais fundo ainda, o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, memórias e símbolos compartilhados por toda a humanidade. E no fundo de tudo, o que as tradições místicas chamam de consciência pura, silenciosa, vasta e sem limites. Você já teve a sensação de que existe algo em você que é mais antigo do que sua vida atual? Não estou falando necessariamente de vidas passadas, embora isso faça parte do repertório espiritual de muitas tradições. Estou falando daquela sensação de profundidade, de que há algo em você que reconhece verdades que nunca foram ensinadas a você, como se a consciência lembrasse de algo que a mente ainda não consegue formular. Por isso, alguns mestres dizem que você não conhece, você apenas reconhece. Aqui vou apresentar uma ideia que é um paradoxo. Somos a consciência esquecida de nós mesmos. Essa ideia foi abordada pelo jesuíta e paleontólogo Teilhard de Chardin. Ele dizia que o universo é consciência em processo de se conhecer. Para ele, o universo não é apenas matéria se organizando ao acaso. É algo muito mais profundo. É como se toda a realidade estivesse envolvida em um movimento silencioso, um movimento de autorrevelação. Quando ele diz que o universo é consciência em processo de se conhecer, ele está propondo uma inversão quase radical da forma como normalmente vemos o mundo. E Allan Kardec, na tradição espírita, ele trazia a ideia de que o espírito é essencialmente consciente, mas que encarnação após encarnação ele mergulha nas experiências da matéria justamente para expandir essa consciência. Somos então, sob essa perspectiva, consciência que veio ao mundo para aprender o que ela é. Pensa nisso. O universo precisou de bilhões de anos para criar um ser capaz de perguntar sobre a própria existência. Você é esse ser, e não por acidente. E se o universo não nos colocou aqui por acidente, não basta saber que você tem consciência. A questão é quão consciente você está vivendo. A maioria de nós passa os dias em um estado que o filósofo Gurdjieff chamava de sono acordado.
Reagimos sem perceber que estamos reagindo. Repetimos padrões sem perceber que estamos os repetindo. Vivemos vidas que em parte foram escolhidas por nós e em parte foram simplesmente herdadas de família, de cultura, de feridas antigas. Despertar a consciência não é um evento dramático, não é iluminação súbita na maioria das vezes. É antes de tudo um olhar, um instante em que você para no meio da sua própria vida e pergunta: estou aqui de verdade? Estou vivendo? Estou consciente de mim mesmo? Existe um experimento mental que o filósofo Thomas Nagel propôs. Ele perguntou: como é ser um morcego? Não do ponto de vista anatômico, isso a biologia pode responder, mas como é, por dentro, navegar o mundo por ecolocalização? Como é experimentar o mundo como um morcego? Nós simplesmente não podemos saber, porque a experiência subjetiva de outro ser está, por definição, fora do nosso alcance. A consciência é o único fenômeno que existe apenas por dentro. Tudo mais no universo pode ser descrito de fora, uma pedra, uma estrela, um gene, uma nuvem, mas a consciência, o fato que existe um dentro de você, só pode ser acessada por quem a vive. Isso faz toda a diferença. Porque significa que nenhum livro pode te dar consciência, nenhum guru, nenhuma técnica, nenhum vídeo do YouTube, nem mesmo esse aqui. O que essas coisas podem fazer é apontar. E quando você começa a ver, quando começa a perceber o espaço entre um pensamento e outro, quando começa a notar que você é o observador e não apenas o observado, aí algo muda. Não de forma dramática, não como um raio caindo, mas como uma janela que abre devagar e um ar que você não sabia que estava faltando começa a entrar. E talvez seja isso. Talvez a consciência expandida não seja um destino, seja um processo de limpeza, de ir removendo as camadas de ruído, os medos que se apresentam como certezas, as histórias que se apresentam como identidade, os papéis que se apresentam como alma. Até que o que sobra não seja uma versão melhorada de você, seja simplesmente você, inteiro, presente e real. Então, o que é a consciência? Ela é o espaço em que tudo acontece, o palco antes dos atores, a tela antes do filme. É a presença que estava ali antes do seu primeiro pensamento de hoje e que vai estar aqui depois do último. Ela não é uma conquista espiritual reservada para os iluminados, ela é a sua natureza mais fundamental. A pergunta não é se você é consciente, a pergunta é o quanto você habita essa consciência que você é. E aqui vai algo prático, simples, sem nenhum misticismo forçado. Nos próximos dias, escolha um momento por dia, só um, para simplesmente parar. Não meditar no sentido prático, não rezar se não quiser. Apenas parar e notar que você está notando. Notar que existe um espaço em você que observa os pensamentos sem ser varrido por eles. Isso é o começo, não de uma técnica, mas do despertar da consciência. Por hoje quero deixar uma ideia simples, mas talvez seja o suficiente. Você não está procurando a consciência, você é a consciência que está procurando. Essa é a jornada do chamado da alma, sair da superfície agitada e mergulhar nas profundezas do que realmente somos. Deixei na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário 2 ferramentas que vão ajudar no seu desenvolvimento e no despertar da sua consciência. Saiba mais acessando o link. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de ouvir e se quiser compartilhar alguma experiência, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.